Quantas cidades cabem em uma cidade só? No caso de São Paulo, a maior metrópole da América Latina, já é senso comum dizer que o Brasil e o mundo se encontram nessas ruas. Nas esquinas, cheias de poesia concreta, se encontram os nordestinos, os nortistas, a comunidade italiana, árabe, japonesa, um mosaico de gente e de sonhos. Mas há outra camada dessa cidade que todo mundo sabe que existe, mas finge não reconhecer. São aquelas pessoas que estão sempre em movimento, circulando pelas ruas com roupas sujas, com medo, muitas vezes entorpecidas e desencantadas. Pessoas que estão livres e, ao mesmo tempo, confinadas. Esse lugar que a cidade insiste em negligenciar é mais conhecido como Cracolândia e está cravada no centro de São Paulo. É como se fosse uma cidade que está permanentemente circulando, mudando de endereço e de formas, mas que também está confinada em si mesmo por uma série de repressões e omissões do poder público e que escancara problemas como o racismo que o país herdou do seu passado colonial. Esse podcast vai contar a história desse território e das pessoas que habitam esse lugar. A nossa equipe circulou ao longo de meses por essas vias que se transformaram na maior cena de uso de drogas do país para mostrar e contar que, em meio àquelas imagens de medo e violência, também há sonhos, arte e vida. Há um território em fluxo. Eu prometi que eu ia parar de contar a minha história para os outros. É fácil entender porque Franciele Silva não gosta de falar sobre o passado. Ela, que hoje tem 44 anos, passou metade da vida driblando uma série de violências. O tráfico de drogas, a força policial, o racismo e o machismo. Mas foi a violência doméstica que a fez se mudar de São Paulo para o Paraná, sua terra natal, com 3 filhas, sem casa, sem emprego e sem perspectivas. Com o apoio do Conselho Tutelar, o pai das crianças conseguiu levá-las de volta para São Paulo. Nesse momento, Franciele desabou emocionalmente. Desamparada, passou a usar drogas e cometer crimes. Esse 1 ano para mim foi muito intenso, assim. Eu aprendi tudo de crime lá em Curitiba. 1 ano depois, Franciele voltou para São Paulo. No início, até tentou morar perto do ex-companheiro e retomar a convivência de forma amistosa. Mas as agressões continuaram. A mesma assistente social que devolveu as minhas filhas para o pai delas me ajudou a retornar para minha casa. Mas eu consegui ficar só 14 dias perto do pai das minhas filhas. Porque ele era agressor, ele é agressor até hoje e tudo, ele tem problemas. E eu não consegui ficar mais perto dele, porque eu já tinha ficado 1 ano separada daquele ciclo vicioso de briga. Por mais que a rua era muito louca, eu preferia a loucura do que a treta. Com menos de 15 dias do esperançoso retorno para São Paulo, o novo endereço de Franciele passou a ser o Fluxo, local que muita gente desembarca depois que todas as fichas para recomeçar na vida se esgotaram. Quando não há mais saída, é a rua que se transforma em casa. De dia a gente ficava aqui no Bombeiro, que eles chamam essa região aqui de Bombeiro. E à noite era Triunfo, que é aquela rua onde eles estão lá perto do teatro, mas essa rua inteira, a Triunfo, daqui da Rio Branco até lá perto da Guarda Municipal, na época tinham em cerca de 6 mil usuários de crack aqui. Era totalmente diferente, tinham muitos hotéis, muitas pensões. Nem sempre é uma violência que leva a pessoa ao fluxo. No caso de Tiago Gomes, um torcedor do São Paulo apaixonado, foi uma desilusão. Uma experiência de forte impacto emocional o deslocou da rotina de estudos no curso de administração na universidade. Quando se deu conta, Tiago era mais um integrante do fluxo. Quando eu cheguei aqui, o fluxo estava lá na Elvete. Ia pra Elvete, eu pegava ali a Júlio Prestes, né? A antiga praça. O fluxo vai, exemplo, vamos botar o tamanho.
Era daqui da Rio Branco até São João lotado de gente. Era muita gente, muita. Mas nisso aí muita gente morreu, muita gente foi... Hoje em dia a gente pega a opressão dos caras aí atrás, né? É complicado. Já muita gente morrer, gente sendo morta também pelo partido, né? Assim como Tiago, Franciele e muitas outras pessoas que compõem o chamado fluxo, a região também viveu transformações ao longo do tempo. Vamos imaginar o mapa da cidade de São Paulo. Historicamente, desde a década de 90, o fluxo se instalou a grosso modo na região central da cidade, próximo à Estação da Luz, à Rua do Triunfo, Helvétia e ruas mais próximas. A área que, no início do século XX, foi ocupada pela elite produtora de café. Você deve lembrar das aulas de história. Na virada do século XIX para o XX, São Paulo despontava como o maior produtor de café do país. E com isso, os latifundiários desse período também se destacavam pelos investimentos na Bolsa de Valores e pelo pioneirismo da industrialização no país. O bairro de Campos Elíseos, hoje habitado por essa população marginalizada, era o CEP da turma que tinha muita grana e influência política nos rumos do país. As ruas eram ocupadas por casas com arquitetura elegante e refinada, cumprindo os requisitos dessa elite produtora de café. Décadas depois, esse clima do bairro iria sofrer uma profunda alteração e passar por um processo de enegrecimento, como conta a pesquisadora Débora Ungaretti, do Lab Cidades. Só que de lá para cá tiveram vários processos de popularização desse bairro. Então, tanto de saída das elites para outros bairros de São Paulo, então para o quadrante sudoeste, por exemplo, quanto de processos de outras formas de apropriação do bairro por outras pessoas, né? E daí também foi um processo de enegrecimento desse território. Então, se antes eram elites brancas, hoje em dia é um território muito mais diverso, que tem, tanto tem pessoas brancas também, mas também tem uma porcentagem maior em relação a outros bairros do entorno de pessoas negras, não brancas, na verdade, né? A chegada de pessoas negras na região não foi algo natural, e sim fruto de uma violenta repressão num bairro próximo dali, o Bom Retiro. Na década de 50, a área era um espaço de prostituição oficializada e de populações marginalizadas, que se deslocaram para o centro. Na década de 50, quem também desembarcou no território foi o cinema. Marcelo Kolaikovo, fundador do Espaço Soberano, na Rua do Triunfo, explica que Hollywood já esteve em São Paulo. Só nesse quarteirão tinha mais de 30 produtoras distribuidoras brasileiras. Então você pode imaginar que pisar aqui, um diretor chegava, achava uma atriz, achava um chefe de elétrica, um roteirista achava um diretor para fazer o filme e vice-versa. Era um espaço muito potente nesse sentido. Tudo era muito favorável para a sétima arte florescer como um negócio na região, sobretudo a aproximação com a estação de trem. Era exatamente por ela que eram despachadas as obras mais recentes do cinema que iriam ser exibidas no interior do país. Marcelo, do Espaço Soberano, um reduto de diretores, atrizes e cinéfilos no passado, avalia que o cinema foi só uma camada entre tantas que fizeram a história do centro da cidade. Então foi uma reviravolta num bairro que passou por muitas reviravoltas. Era uma região muito chique, digamos, no passado. E esses costumes foram mudando e hoje em dia é a dita Cracolândia, né? Você vai ver as imagens que a Record TV conseguiu da confusão e do medo no centro de São Paulo, dos usuários de drogas que reagiram à ação da polícia na operação para reprimir o tráfico de drogas dentro da Cracolândia. Tem outros agentes porque a região está completamente cercada. Os usuários de drogas estão bastante agitados, estão nervosos por conta dessa operação. A rua está completamente fechada.
todo um controle a partir de agora. As pessoas, para entrarem e para saírem, precisam passar pela GCM, precisam passar pela Polícia Militar e precisam de autorização. Ninguém mais pode entrar ou sair daqui sem autorização das forças de segurança. Os policiais deixaram a sede do DENARC em São Paulo ainda de madrugada para cumprir mandados de busca, apreensão e prisão na Cracolândia, no centro de São Paulo. É na década de 90 que a região se transforma no território da Cracolândia, alvo das narrativas preconceituosas, das operações policiais violentas, da descontinuidade dos serviços públicos e abrigo para quem está sem endereço na vida. O pesquisador e sociólogo Fábio Malar sintetiza os principais aspectos deste local. O fluxo, ele é uma espécie de... é uma categoria que remete a um emaranhado ou uma multiplicidade de pessoas, objetos, mas também afetos, trocas, desejos, cheiros, líquidos, alimentos, que circulam dentro de um emaranhado, dentro de um aglomerado humano. E esse aglomerado, que eu acho que é interessante da ideia de fluxo, né, é que esse aglomerado, por vezes, ele está circulando por vários espaços de uma determinada região, que foi pejorativamente chamada como Cracolândia, né? E hoje em dia acho que também por vários outros territórios da cidade, mas por vezes ele me remete a uma imagem de turbilhão, no sentido de que ele orbita em torno de si mesmo, né? Se a gente fosse traçar um perfil humano para o fluxo, ele seria um homem negro com idade entre 30 e 49 anos. Foi o que mostrou o estudo A Cracolândia pelos Usuários, publicado em 2022, que, como poucas vezes, ouviu a própria população da região para traçar o perfil sociológico do fluxo. 55% das pessoas ouvidas afirmam que estão na área por causa do crack. 69% dos entrevistados já foram internados em algum serviço de saúde voltado para usuários de drogas. Mas para muitos, a internação não é vista como eficaz. Significa apenas um local de transição para a recuperação da saúde, nada mais do que isso. E o dado mais chocante: os entrevistados explicam que a agressividade policial está por trás da motivação dos episódios de violência entre os frequentadores do fluxo. A estatística apenas ilustra o que a história já documenta. O fluxo é a cidade excluída. Tiago, o tricolor que ouvimos logo no início do episódio, explica a diversidade de gente que forma esse território. Aí foi quando eu fui conhecendo melhor o que é a Cracolândia, né? Que tem suas partes boas e suas partes ruins. Entendeu? Há muita gente boa também. E é como eu falei, há muita gente boa como a gente... Há muitas pessoas que não fazem tudo pelo crack, mas há pessoas que fazem tudo pelo crack. Então é como se fosse uma espada de dois gumes. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Essa é a Cracolândia. Olha o Cinefluxo chegando! Boa noite, boa festa para todos, viu? Em meio a tantas ausências do Estado, é o cinema que faz o sonho permanecer uma experiência possível no território. Em meio ao fluxo do medo, das tensões com a polícia, do desencanto com a própria existência, é com os olhos nas telas que a comunidade tenta se conectar com a realidade mais leve, mais poética e mais lúdica, tal como foi a boca do cinema no passado. O Cinefluxo é esse projeto que leva de carona, junto com os filmes, direitos básicos para a população. Nós somos um coletivo de cinema que trabalha a redução de danos através do cinema e através da arte. Esse é Igor, um dos idealizadores do projeto Cinefluxo. Com um projetor instalado em um carrinho tipo aquele de supermercado, ele e seus companheiros levam para o território uma centelha de esperança e dignidade que são fundamentais para quem está na Craco. O objetivo principal é proporcionar minimamente o acesso aos filmes, mas nas entrelinhas chegam outras coisas, como distribuição de preservativos, roupas íntimas, materiais de higiene, doces, um abraço e aquele alívio que só a arte oferece.
O projeto mostra que o fluxo não foi esquecido completamente pela cidade. Há quem esteja na resistência e na solidariedade, produzindo outra perspectiva sobre o território. O Cinefluxo rola mais ou menos há um ano. Mais ou menos um ano atrás, a gente começou a conversar sobre isso, em como fazer um trabalho de redução de danos. E o cinema também é uma forma da gente conseguir ir até o fluxo e levar a arte, né, para eles. Então, basicamente, a gente tenta levar até eles a oportunidade de ver um cinema. O cinema foi capaz de fazer os frequentadores do fluxo ocuparem espaços que geralmente não são bem-vindos, como o Museu da Língua Portuguesa, que funciona dentro da Estação da Luz. Começa quando a gente percebe que só abrir as portas não dá conta. Essa é a Evelyn Ariane Lauro. Ela é articuladora social no museu. Então a gente começa a trazer para compor a programação com a gente coletivos e iniciativas que já atuam na perspectiva de calçada, na perspectiva de rua, na perspectiva de diálogo com os públicos mais vulnerabilizados, sobretudo com a população em situação de rua. E esses coletivos vão ajudando a gente. Ao longo do processo de transformação desse território, a arte tem sido decisiva. No próximo episódio, nós vamos conhecer mais em detalhes as diversas experiências culturais no território e como elas são o fio condutor da solidariedade, do acolhimento e também uma porta de saída para novas oportunidades. O Território em Fluxo é uma realização do CP Mídias e do Brasil de Fato, viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Eduardo Suplicy, com realização da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo. A locução e roteirização são minhas, Afonso Bezerra. A edição é de Camila Salmásio. A produção executiva é de Camila Aguiar, Tatiana Solimeu e Cibele Lima. A produção é de Camila Aguiar. Direção de Yolanda Depisol. Reportagem de Gabriela Moncal e Beatriz Draghi Ramos. Técnica de áudio Lua Gattinone. Identidade visual e motion de Marco Antônio Vieira. Nesse episódio usamos áudios da TV Bandeirantes e da TV Record. No Brasil de Fato, a coordenação de áudio e vídeo é de Monize Ravena. A supervisão de projetos especiais é de Vitor Shimomura. A comunicação e marketing de Carolina Epo, Bruno Amorim, Igor Dutra e Jéssica Antunes. E a direção executiva é de Nina Fidelis.